No início das aulas, nós estávamos mais atrelados aos princípios básicos químicos da natureza. Então, nós trabalhamos a questão da matéria, suas principais constituintes e as suas relações, formação de novas substâncias. No entanto, a partir de agora, nós vamos trabalhar coisas que não se restringem apenas à matéria. Então, há coisas que não possuem matéria, principalmente nesse conteúdo da aula de hoje, sobre ótica. A ótica é uma área da física que trabalha sobre esses fenômenos luminosos que acontecem. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar principalmente sobre a questão das cores e das sombras, e as projeções, as reflexões, refrações e absorções da luz. Tem um traço em azul aqui, vocês estão observando também? Não era para estar. Eu consigo minimizar? Ótimo. Deixa eu só... Se alguém estiver pedindo para entrar, vou estar acompanhando por aqui. Aqui. Adriele. Tá. Deixa esse carro passar. Ou não, vamos lá. Vamos nos remeter agora aos conceitos referentes aos conceitos referentes à ótica. Então, na ótica, nós temos alguns conceitos básicos em relação à luz. O primeiro conceito é que existem estruturas, objetos que têm a capacidade de emitir luz, emitir raios luminosos. E esses objetos, essas estruturas, nós chamamos de fontes de luz, ou seja, são objetos que têm a capacidade de emitir luz. Não, nem sempre são só objetos, tá? Podem ser seres vivos também, é o caso do vagalume, por exemplo, ou alguns outros seres bioluminescentes. Então, nós temos a fonte de luz, que é a origem de onde estão vindo os raios luminosos. Os raios luminosos, então, a luz, ela é projetada no meio de raios luminosos que vão ser direcionados para todas as direções. E elas vão atingir superfícies sólidas, então, objetos. E esses objetos que vão receber a luz são chamados de corpos ou objetos iluminados. Então, são os corpos que recebem a luz. E aí, esses corpos podem ser a gente, né? Nós não emitimos luz. Todas essas... Se vocês pararem de olhar um pouco para a tela do celular ou do computador e olharem ao redor de vocês vão observar que, pelo menos eu espero, que tudo está iluminado. Seja pela luz de uma lâmpada, ou seja pela luz proveniente do sol. Então, tudo isso que não está emitindo luz, mas que vocês estão conseguindo observar, isso é chamado de objeto iluminado. Esses objetos, eles têm a capacidade, né, de receber esses raios luminosos e de refleti-los. Essa reflexão dos raios luminosos é captada pelos nossos olhos e nós conseguimos ver. Então, os olhos são os órgãos especializados em captar a luz desses corpos iluminados. Além disso, existe um princípio extremamente importante. Eu vou sair daqui. Muito barulho. Existe um princípio extremamente importante em relação aos conceitos da ótica, que é o princípio da independência dos raios de luz. Então, os raios de luz de uma fonte luminosa não interferem na propagação dos raios de outra fonte luminosa, ainda que o caminho de ambos se cruzem. Professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se nós pegarmos duas
duas lanternas e projetarmos elas para que a luz emitida por elas se choque, né, se cruze, uma luz não vai interferir na outra. Então, você vai observar que elas não vão se chocar, não vão se interferir. Aqui, demonstrando. Então, se eu pego duas lanternas e eu coloco elas de forma que elas se cruzem, apesar que elas vão se encontrar nesse local, a sua projeção não vai ser afetada. Então, são raios de luz totalmente independentes. Isso geralmente é utilizado em shows, né, holofotes, para caracterizar bem esse princípio, o princípio da independência dos raios de luz. Falando um pouco sobre a luz branca, né? E Deus disse, haja luz, e assim aconteceu. Gênesis 1:3. Então, a luz branca. Em 1666, Isaac Newton verificou que a luz branca proveniente do Sol é composta de luzes de várias cores. Então, Isaac Newton é um nome que é bom vocês se familiarizarem, porque vocês vão ouvir bastante falar sobre ele, principalmente em ciências, daqui para as próximas aulas. E aí, Isaac Newton, também muito famoso por ter descoberto a gravidade, a realizar as teorias que enfatizassem a gravidade. E ele observou o seguinte: se você pega a luz do Sol e projeta ele através de um prisma, o prisma é esse vidro com essa característica triangular. O prisma ele vai ter a capacidade de fazer com que a luz branca seja fragmentada. Isso nós já vimos na aula de ondas eletromagnéticas. Então, vai ter a capacidade de fragmentar essa luz. E se você pegar essa luz fragmentada, né, o arco-íris, e projetar novamente pelo... Alguém vai falar alguma coisa? Pode perguntar, gente. Então, se você projetar essa luz fragmentada, esse arco-íris, novamente pelo prisma, ele volta a ser branco. E para elucidar, né, para comprovar esse seu princípio da fragmentação das cores, de que a luz branca é constituída por várias cores, ele fez o círculo, ele criou esse dispositivo, né, o círculo mágico, o círculo das cores. Então, ele pega, coloca as cores e faz com que elas girem rapidamente. E aí, em determinado momento, em determinada velocidade, essas cores elas têm a impressão de que se juntam e na união delas nós observamos o branco. Aqui não está girando tanto, mas vocês podem observar que ela vai ficando branca. Cores primárias de luz. Nós denominamos cores primárias porque é a partir delas que nós podemos observar outras cores, as outras cores. Então, as cores primárias da luz são o vermelho, o azul e o verde. Apareceu uma mensagem aqui. Então, quando nós unimos essas cores primárias, nós podemos desenvolver outras cores. E percebam que, ao unir essas cores, essa luz dessas cores, o vermelho, o azul e o verde, nós podemos encontrar o branco. Então, não necessariamente nós precisamos de projetar luzes de todos os espectros de cores. Se nós tivermos o vermelho, o verde e o azul, nós podemos encontrar o branco. Quando nós projetamos luzes vermelhas e verdes,
quando elas se encontram, nós podemos observar o verde, ou o amarelo, perdão. Quando nós unimos o vermelho com o azul, nós projetamos uma cor que a gente chama de magenta, que é algo mais parecido com um rosa e um roxo, a gente denomina magenta. Parece até um xingamento. E quando nós utilizamos o azul, quando nós projetamos o azul e o verde, nós encontramos o ciano. Então, ao unir duas dessas cores, nós podemos encontrar essas outras três. E ao unir o vermelho, o verde e o azul, nós encontramos o branco. Esses princípios eles foram muito utilizados para a criação da TV a cores, a TV, né, com imagens coloridas. Dentro da TV existem vários pontinhos, vários diodos, né, vários emissores de luz que nós chamamos de LED, né, Lightning Emitted Diode, né, é um diodo que quando passa uma corrente elétrica sobre ele, ele liga, ele acende. E aí, utilizando essas três cores, o vermelho, o verde e o azul, vocês observam toda a variedade de cores que podem observar na televisão. Então, usando apenas essas três cores primárias de luz para a projeção das demais. Então, através desse princípio, dessas noções que nós podemos ter hoje em dia a TV em cores. Os celulares smartphones, eles depois utilizam, né, a tecnologia do pixel, que é mais avançada do que essas noções do OLED. Vamos lá. Não está passando. Aqui. Se vocês olharem para a minha câmera, não sei se mostra. Saulo. Aqui. Se vocês olharem para a tela de fundo, vocês vão observar que aqui nós temos esse piso branco. E aí, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a luz projetada sobre esse piso, né, a luz azul, verde e vermelha, que é projetada, todas essas três cores são refletidas. Então, bate nela, reflete. E aí nós temos a percepção da luz branca, porque quando vai chegar na nossa visão, já que o azul, o vermelho e o verde está sendo refletido, é o azul, o vermelho e o verde que vai chegar na nossa visão. E aí nós vamos perceber como se fosse branco. No caso do verde, olha as plantas aí, por exemplo. Então, da luz branca que chega para ela, o azul, o vermelho e o verde. Refletido, o vermelho e o azul é absorvido. E só o verde é refletido. Então, é por isso que quando nós vamos observar as plantas, as folhas de maneira geral, nós observamos o verde. Por quê? Porque é essa cor que é refletida pelas plantas. Ou seja, o azul e o vermelho é utilizado no seu processo de fotossíntese, por exemplo, e o verde é refletido. Então, é uma cor que não é utilizada pelas plantas. No caso do vermelho, a mesma coisa. Então, o verde e o azul é absorvido e o vermelho é refletido. No caso do azul, o vermelho e o verde é absorvido e o azul é refletido. Por fim, olha que interessante. O preto, ele tem a capacidade de absorver todos esses comprimentos de onda. Por isso que nós não observamos uma coloração para ele. E aí
essa ausência, né, de reflexão desses raios luminosos, nós encontramos o preto. Qual a vantagem de saber disso? A vantagem é que a luz do Sol, ela traz, além de das ondas da luz visível, ela traz radiação. A radiação infravermelha, a radiação ultravioleta. A radiação infravermelha, ela está relacionada também com a questão da temperatura, emissão de calor. Então, o branco, ele tem a capacidade de refletir, né, essas ondas. Já o preto, ele tem a capacidade de absorver. Então, num dia quente, se você sai com a roupa preta, você está absorvendo muita radiação, né? Então, você vai sentir a sensação de calor. Então, vai estar mais quente do que se você estivesse com roupas mais claras, roupas mais brancas, que têm essa capacidade de refletir essas ondas luminosas. Então, é estratégia até de ambientalização. Então, casas com colorações mais claras são mais tem temperaturas mais confortáveis, e casas com a coloração mais escura, elas tendem a absorver mais radiação e, consequentemente, aumentar a sua temperatura. Mas, como é que nós vamos falar de luz e não falar dessas estruturas que estão relacionadas com a percepção? Porque a luz, o que nós vemos é projetado no nosso cérebro, está interpretado no nosso cérebro, mas são nossos olhos que captam essa luz. E como é que eles captam? Dentro do nosso olho, lá no fundo do nosso olho, existem células, deixa eu vir para cá, existem células que estão diretamente relacionadas com a percepção da luz. Existem dois tipos: os cones e os bastonetes. Os cones, elas são células que elas têm três funções. Existem cones que percebem o vermelho, existem cones que percebem o verde e existem cones que percebem o azul. São cones específicos para cada um deles. Não é que eles sejam verdes, vermelhos ou azuis, não, tá, gente? Eles são células normais, só que essas células, elas têm essa capacidade de perceber esse comprimento de onda, né, do vermelho, do verde e do azul. Esses são os cones. São eles que permitem que nós possamos ver a vida, né, dessa forma colorida. Já os bastonetes, eles percebem a questão da luminosidade. Então, eles não veem o colorido, eles não percebem as cores, eles percebem a presença ou ausência da luz. Professor, isso quer dizer que os bastonetes são menos importantes? Não. Quando está entardecendo ou escurecendo, ou está de noite, nós percebemos silhuetas, nós nos adaptamos. Se, por exemplo, está no quarto de vocês, apagou a luz. No primeiro momento, vocês vão ver todo escuro. Mas, com o passar do tempo, vocês vão, né, melhorando a visão, vão conseguindo perceber formas. Né, alguns locais mais claros, outros mais escuros. Não vão conseguir distinguir as cores, mas vocês vão perceber essas formas. Isso é vantajoso evolutivamente. Imagine, de noite, você está fugindo numa caça e aí consegue perceber uma silhueta e aí identificar o ser aqui é que aquilo representa. Isso pode ser importante para a sua sobrevivência. Então, os bastonetes estão relacionados à luminosidade, questão de claro e escuro, e os cones, eles estão relacionados à percepção das cores, ao vermelho, ao verde e ao azul. Aí vocês podem perguntar, tá, professor, mas eu vejo amarelo. E aí, eu não tenho cones que percebem o amarelo. Tá, você não tem. Mas quando você, lembrem, quando você une duas dessas cores, você pode formar o amarelo. E aí, é essa interpretação que o seu corpo vai
Opa, chegaram mensagens aqui no chat. Ah, pronto, Saulo. Oi, Isabel, pode perguntar. Pode ligar o áudio. Ou digitar. Professor, Oi, posso falar? pode? Como esse esquema funciona nas pessoas que são daltônicas? Boa pergunta, eu ia chegar nele agora. Existem pessoas que podem não apresentar algum desses tipos de cones. Ou podem apresentar, só que com dificuldade, ou podem não apresentar. E aí são essas pessoas que vão desenvolver o quadro que você acabou de falar, que é o daltonismo. São pessoas que não vão conseguir distinguir alguns tipos de cores. Genericamente, as pessoas associam o daltonismo só ao vermelho, né? Porque Dalton foi o rapaz que descobriu essa característica. Vou deixar nessa imagem. Então, lembrem-se, vocês têm cones que percebem o vermelho, o verde e o azul. A luz vermelha, a luz verde e a luz azul. Quando essas luzes interagem, quando esses cones que percebem essas luzes interagem, eles vão formar outras cores. A gente vai ter a percepção de outras cores. Se um indivíduo ele tem daltonismo, ou seja, algum desses cones não funciona ou não percebe a cor, ele não vai identificar essa coloração. Se o indivíduo, por exemplo, não apresenta ou tem os seus cones que percebem o vermelho com problemas, com dificuldade, então esse indivíduo muito provavelmente não vai conseguir identificar o vermelho, não vai conseguir identificar o amarelo, não vai conseguir identificar a cor magenta, e essas cores que estão mais próximas desse espectro. E aí, claro que com o passar do tempo, essa pessoa vai conseguir distinguir alguns detalhes, a percepção dessa pessoa, se você perguntar para um daltônico no vermelho, ele vai dizer que é um cinza, ou confundir cores, confundir um vermelho com rosa, ou um vermelho com um marrom. Então, ele vai ter essa dificuldade da percepção das cores. E aí eu até trouxe esse teste. Deixa eu minimizar aqui. É um teste bem comum, sabe? Que ele vai tentar identificar a sua percepção em relação às cores. No lado esquerdo, se você não consegue identificar com nitidez o número 12 na imagem, então pode ser que você tenha alguma dificuldade na percepção do vermelho, né, nos seus cones que percebem o vermelho. Na imagem da direita, se vocês não conseguem perceber, né, o 74, o número 74, é possível que você tenha alguma deficiência em relação aos seus cones do azul e do verde. Então, tem alguém aí que acabou de perceber que é daltônico? Você foi removido os 40 minutos. Nossa, correndo você... Nossa, que legal. E aí, alguém daltônico? Não? Mas o objetivo, quando vocês perceberem esses testes, né, quando for apresentado para vocês, percebam que o objetivo deles é saber se você tem alguma dificuldade na percepção dentro dos seus cones. Lembrando, os cones são as células responsáveis pela percepção das cores vermelhos, verdes e azuis, que estão na região da sua retina, no fundo do olho. E os bastonetes também presentes, às vezes em maior quantidade, eles percebem a questão da luminosidade, claro e escuro. Um teste sobre o daltonismo. Não sei vocês, mas eu, quando era criança,
ia mexer com tinta guache ou com massinha de modelar, eu queria aplicar esse princípio das cores primárias. E aí eu juntava vermelho, azul e verde. E não dava branco. E aí eu ficava sem entender. Na verdade, a cor que dava, quando eu misturava essas cores, dava um marrom. Marrom muito estranho, um marrom meio morto. E aí não conseguia entender. O que é que acontece? É que ali são as cores primárias referentes à luz, à emissão de luz. Quando nós projetamos fontes de luz com esse comprimento de onda, nós encontramos, podemos chegar ao branco, né, as outras cores. Mas, em relação aos corantes, são utilizados outros pigmentos, né, que, ao interagirem, vão dar outra percepção à nossa visão. Então, se vocês, por exemplo, quem tem impressora em casa, por exemplo, ou conhece alguém que tem impressora, vocês vão observar que os cartuchos, né, colorido, preto e branco, o preto tem o corante preto, mas o colorido, ele não tem azul, vermelho e verde. Ele tem ciano, magenta e o amarelo. E é a partir dessas três cores, dos corantes, né, do cartucho colorido, que ele vai conseguir dar origem às demais cores. A partir dele que você vai chegar ao vermelho, pode chegar ao azul, ao verde, e quando você junta esses três, você chega ao preto. Por isso que quando você usa o cartucho colorido para fazer uma impressão preta e branca, você está gastando muito mais tinta, porque o que você iria precisar de uma tinta só, do preto, você está utilizando amarelo, o ciano e o magenta do seu cartucho colorido para fazer a impressão. Então, você fazer uma impressão preto e branco com cartucho colorido é extremamente mais custoso para você. Então, quem tem impressora aí, já vai a dica. E aí, para finalizar, nós temos esses conceitos de reflexão, refração e absorção. Então, vamos lá. A reflexão é quando os raios... Deixa eu voltar a aparecer aqui. A reflexão, ela acontece quando os raios luminosos, eles atingem uma superfície e são refletidos. Eles batem e voltam, como um recalque de algumas pessoas. E essa reflexão, ela pode ser de dois tipos, regular e difusa. A regular, ela é muito comum de estruturas polidas, ou de espelhos, né? Quando você olha no espelho, os raios luminosos estão batendo no espelho e voltando na sua percepção, de uma forma que você consegue observar com nitidez, né, o que está sendo projetado. Em outros casos, e esse é um tipo de projeção, tipo de reflexão regular. No tipo de reflexão difusa, é o que vocês estão observando agora. Né? Os raios luminosos estão batendo na tela do seu celular, ao redor, na parede. E o que está sendo refletido são algumas partes das cores, algumas estão sendo absorvidas, outras estão sendo refletidas, na pele de vocês, ou seja, em estruturas que não têm uma nitidez muito clara. E aí a gente observa as cores, né? Esses objetos estão refletindo as cores, mas nós não observamos uma imagem projetada nelas. Nós observamos apenas a coloração, o guarda-chuva, objetos que não têm essa capacidade de refletir bem. Objetos bem polidos, ou espelhos, tem um tipo de reflexão regular, então nós podemos observar uma projeção através deles. E as demais estruturas que vão refletir essa luminosidade, né, mas não vão dar uma projeção do que está emitindo a luz, é
é caracterizada como a difusa. E aí todas essas outras estruturas, parede, chão, agente. Então, a luz bate, volta, mas não volta numa característica de ver nitidamente o que está sendo projetado. E aí, em relação à reflexão, outra característica é a refração. Na reflexão, os raios, eles batem e eles voltam, formando um ângulo. Eu vi que a professora Anaílde, quem for do nono ano, falou um pouco sobre essa questão de ângulos. Então, a luz bate e é refletida em um ângulo. No entanto, deixa eu diminuir aqui. No caso da refração, a luz ela vai bater em uma superfície, em uma estrutura, e a luz ela vai ser refratada, ou seja, vai mudar de direção. O que a luz deveria seguir essa trajetória, ela está seguindo essa. Quando atinge uma superfície, como a água, por exemplo, a superfície da água, a luz muda de direção. E aí ela muda seu trajeto, forma um ângulo, e aí ela é direcionada para cá. Nós que estamos fora da água, por exemplo, e observamos essa luz refratada, projetada, então nós temos a falsa impressão de que, por exemplo, o peixe está numa posição diferente da que ele realmente está, porque a luz mudou de direção quando saiu de um corpo, né, da água e entrou no ar. Em relação às piscinas, né, é muito comum, aqui é um exemplo da refração da água. Gente, aqui é uma pessoa só, tá? E não quer dizer que ele perdeu a cabeça, não. É porque a luz está sendo refratada, né, está ocorrendo o processo de refração luminosa nesse exemplar. Ela também, usando o exemplo das piscinas, é muito comum. Tipo, você vai lá na piscina, no balneário, coisa do tipo, e aí olha para a piscina, fundo da piscina e não sabe dizer se é fundo, se é raso. E aí vocês ficam naquela insegurança. Por quê? Porque a luz ela está sendo refratada. E aí a sua percepção até de profundidade ela é questionada por conta desses fatores. E aqui outro exemplo, né, em relação à mudança da direção da luz, né, essa formação do ângulo, ela é muito presente na água. Vamos lá. E a terceira e última característica da luz é a absorção. Lembra lá no começo da aula que eu comentei sobre as projeções dos objetos? Então, por exemplo, essa camisa, ela é branca, essa parte branca. Isso quer dizer que ela está refletindo o vermelho, o verde e o azul. Ela não está absorvendo nenhuma dessas cores. Mas, então, a refração, uma refração difusa, ou uma reflexão difusa das ondas luminosas. No entanto, essa gola é verde. Isso quer dizer que essa gola, esse tecido, está absorvendo o vermelho, está absorvendo o azul, está refletindo o verde. Então, a estrutura ela pode refletir, refratar ou absorver um determinado padrão de cor. No caso dessa gola, nós temos, né, a absorção do vermelho e do verde, do vermelho e do azul, e a reflexão difusa do verde. E é por isso que nós podemos observá-lo. Para finalizar, último slide, onde há luz, há sombra. Então, deixa eu só encaixar aqui. Imagine uma fonte de luz. O Sol, por exemplo. O Sol ele vai emitir luz em todas as direções, seus raios luminosos. O Sol é uma fonte luminosa que vai emitir raios luminosos, raios de luz. E ele vai
esses raios luminosos vão encontrar os objetos, algumas superfícies. E esses objetos, né, a luz vai passar, mas esse objeto vai impedir a passagem de algumas dessas luzes, né, corpos opacos. Vamos utilizar aqui como exemplo a Terra, o planeta Terra. E aí ele vai projetar uma sombra, né, uma sombra por conta desses raios luminosos. Essa sombra, essa absorção de luz mais intensa, né, a gente chama de sombra, e essa região ao redor, mais clara, a gente chama de penumbra. Quando vocês estiverem caminhando à noite, e aí passarem entre um poste e outro, vocês vão observar que existe uma projeção mais clara e uma projeção mais escura, mais densa. Então, essa mais escura a gente chama de sombra, e essa ao redor, mais tênue, mais clara, a gente chama de penumbra. E é através desses conceitos que nós podemos observar os eclipses, nós podemos dizer em relação às fases da Lua. Então, a Lua, quando está cheia, isso quer dizer que a sombra da Terra não está sobre a Lua, não está atingindo a Lua. Mas, quando a Lua está minguante ou crescente, quer dizer que parte da sombra da Terra está cobrindo a Lua, né? Está fazendo sombra na Lua. E aí nós não conseguimos observar parte dela. E aí, quando ela está em Lua nova, quer dizer que a sombra da Terra está, né, cobrindo completamente a Lua. Então, essas são as noções de sombra e penumbra. No caso contrário, de eclipse, por exemplo, um eclipse solar, que é quando a Lua, né, fica entre a Terra e o Sol. Nós damos os nomes de eclipse parcial e eclipse total. No caso do eclipse parcial, nós temos apenas uma parte do Sol que é coberta, e no eclipse total, a Lua, em determinada região, forma a sombra completa nesse local, e aí nós temos a impressão, né, tempo escurecendo. E aí é o eclipse total. A gente vai ver ainda mais a fundo esse conteúdo na parte de gravitação, lá daqui a umas 3, 4 semanas. Tá ok? Deixa eu ver. Gente, dúvidas em relação a esse material? Passar para vocês a atividade, né, do fim desse capítulo sobre óptica, questões de 1 a 5. Só respostas, são respostas bem simples. De 1 a 5 não, de 1 a 4, corrigindo. Dicas para as próximas aulas. Preparem-se para os cálculos. Então, nós estamos adentrando agora a parte de física. A partir da próxima aula, nós vamos começar a trabalhar cinemática. Então, leis de Newton, né, esse rapaz que nós comentamos nos slides anteriores. Então, preparem-se para os cálculos, treinem bastante. Questão de dificuldade, é normal, vocês estão aprendendo, principalmente agora na pandemia, que as dificuldades elas só aumentam, mas não desistam. Eu estou aqui para ajudar vocês, estou aqui para facilitar e não dificultar a questão do conteúdo. Então, quem tiver dúvida, pode perguntar. Quem não tiver, fico feliz também. Quem tiver dúvida, também fico feliz. E é isso. Fim do capítulo, questões de 1 a 4. E nos vemos na próxima aula.